Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem neste dia. Olha, hoje nós vamos fazer uma meditação sobre um versículo bíblico que se encontra lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse versículo dá para a gente entender o quê? Por exemplo, João sabia muito bem quem era Jesus e o que Jesus era capaz de fazer. Ele disse que Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, muitas pessoas andam carregando um peso insuportável. E sabe por quê? Porque o pecado se torna pesado, por quê? Porque ele nos afasta de Deus, nos dá uma sensação de que estamos sujos, indignos da graça e do perdão que só há em Jesus Cristo. Então, o que acontece? Devemos rogar e pedir para, quando Jesus se aproximar da gente, a gente reconhecer que todo o preço já foi pago lá na cruz. Todo o preço do nosso pecado já foi pago lá na cruz. Nós não precisamos ficar carregando esse peso insuportável do pecado. Nós devemos o quê? Pedir perdão a Deus e confessarmos que Deus é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele nos salvou de todo o pecado. Pedimos ainda que, o que podemos pedir mais? Que Deus venha nos abençoar, nos livrar desse fardo tão grande. E Jesus deu a vida dele por nós lá na cruz do Calvário. Então, e devemos pedir o que também? Que os líderes religiosos de hoje apontem a glória e a honra somente em Jesus, somente para Jesus e para mais ninguém, porque foi Ele que nos libertou de todo o pecado. Ele que morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar, assim como fez João, quando o viu dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado que nos ronda, esse pecado que nos seduz e quer nos tirar o foco da nossa caminhada cristã. O Cordeiro de Deus, Jesus, foi morto lá na cruz do Calvário para nos livrar desse pecado, desses pecados. Nós não precisamos ficar carregando esses pecados nas costas. Esse pecado que suja toda a humanidade, tentando impedir a gente de viver, tentando impedir a gente de viver. Ou seja, nós não devemos ficar sobrevivendo, mas vivendo ao lado de Cristo com toda liberdade. Por isso, lembre-se, hoje, Jesus é o Cordeiro Santo que tirou todo o pecado do mundo e quer nos salvar. E quer nos salvar, quer nos abençoar, quer nos dar uma vida de comunhão com Ele. Então, nós não devemos ficar preocupados sobre essas culpas carregadas nas nossas costas. Devemos pedir perdão ao Senhor, não pecar mais, né? E declarar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, o único Salvador que nos salvou, nos livrou de todo o pecado, entregando a vida dele lá na cruz do Calvário para nos salvar, nos resgatou com o seu sangue, um preço altíssimo. Ele nos resgatou com um preço alto, o preço do seu sangue, o sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário. Por isso que devemos estar cientes de que não precisamos ficar carregando esse fardo pesado do pecado e se entregar tudo nas mãos de Deus, que Deus vai nos abençoar, vai nos perdoar, vai nos dar uma vida de paz, de tranquilidade, né? Sem culpa, sem estar carregando essa culpa, esses fardos pesados de anteriormente. E Jesus vai nos fazer ficar em perfeita comunhão com Ele, com isso. Então devemos lembrar então que Jesus é o Cordeiro, eis aí o Cordeiro que tira, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Nos livrou de